Ora, mais uma semana, episódio 49 do Triângulo Ofensivo. Eu sou o vosso representante benfiquista André Duarte, comigo o nosso sportinguista Igor Mota. Boa noite a todos. O representante portista, falta mais uma semana, Ricardo Martins está em falta. Se tudo correr bem, ainda volta a tempo do episódio 50 na próxima semana. Mas bem, tivemos aqui, Igor, uma semana engraçadíssima. Um derby, jogos de Champions, muito o que falar. Por isso, vamos a isso e começamos, como não pode deixar de ser, pelo derby, que foi um daqueles jogos que não vão ficar na memória. Mas mesmo assim podemos falar e há muito que falar. Por onde começar? Pergunta da praxe, Igor. O resultado para ti foi justo? Eu acho que pela segunda parte, sim. Eu acho que os dois times não fizeram um grande jogo, principalmente na segunda parte. Mas pela primeira parte, eu achei o Sport levemente superior. E eu acho que se alguém tivesse de sair com uma vitória, seria o Sport. Se alguém saísse com a vitória, seria o Sporting. Sim, Eu ouvi-te bem. sim. É assim, eu acho que a parte mais desequilibrada do jogo foram os primeiros 25 minutos a favor do Sporting, isso sem dúvida. O Benfica Sim, isso foi literalmente de domínio. não estava a sair a jogar, estava a perder 1-0 e podia estar facilmente já a perder 2 ou até mais. Mas a partir que o Benfica faz o golo, que até surge um bocadinho o cair do céu, eu acho que o Sporting recua e as coisas ficam muito equilibradas e é o Benfica que pressiona o Sporting durante todo o resto do jogo. Nem é só a segunda parte, eu acho que já no fim da primeira parte era o Benfica a encostar o Sporting. Não sentiste que o Sporting se contentou assim um bocado com o resultado? Sim, era justamente isso que eu tinha pra falar, que é o Sporting foi, eu acho que amplamente superior na visão de todos até os 25, 20 minutos da primeira parte. E depois disso se contentou. Se contentou com o gol. Teve ali uma outra oportunidade. E até daquilo que a gente tinha dito na semana anterior, que o Benfica ia ceder essas oportunidades, porque o Sporting é essa equipe que faz essa pressão alta. E não conseguiu ser feliz nas finalizações, apesar de ter feito um gol. Poderia ter feito mais de um, dois, talvez até três. E depois disso o Sporting recuou e no mesmo momento que o Sporting já estava recuando, já não era tão ofensivo, o Benfica encontra um gol. E ali já vira um jogo empate na casa do seu adversário. Então acho que já vira um jogo no qual o Sporting não soube se portar bem, vamos dizer assim. Mas eu Mas diria eu que o acho que na primeira Sporting é parte o que... Benfica no final foi até melhor. Só que o segundo tempo especificamente eu não achei que o Benfica empurrou o Sporting. Mas não achaste que o Sporting devia ter arriscado mais, tendo em conta que eles é que estão em segundo lugar e estão à procura de empatar com o Porto? Eu senti que o Rui Borges foi muito conservador, não teve o mínimo de instinto de campeão neste jogo. Sim, exatamente isso. O Sporting se contentou com o gol. É, depois que tomou um empate, na minha visão, não fez nada muito, não causou nenhum perigo eminente ao Benfica. Então o Benfica ficou muito confortável. E eu acho que a principal arma do Sporting seria justamente explorar esse sistema defensivo do Benfica, que está muito fragilizado. E o Sporting realmente sentou em cima do resultado, estava feliz já com esse um ponto, o que é um erro, porque o Sporting precisava dos três. Apesar de ser um clássico fora de casa, eu acho que o Sporting tinha totais chances para conseguir sair com essa vitória. E contra o Benfica Mas, mega debilitado, que vinha para este exato, jogo mega debilitado, com lesões, sem ganhar 3 jogos seguidos já para aí 5 meses, não e eu sei. nem diria só pela questão do mega debilitado. Eu acho que hoje, se tu for pegar o elenco de Benfica e Sporting, o Sporting é superior, eu acho que em todas as posições. Lógico, tem ali um Pavlidis que faz a diferença, tem um Trubin, mas em questão de confiança, o Sporting está muito melhor. E eles não conseguiram nem usar isso a seu favor. Então, acho que o Sporting deixou a quem. Eu acho que fez 25 minutos muito bom, mas deixou por isso, deixou só por esses 25 minutos. Pá, quanto à exibição do Benfica, este jogo foi bastante estranho, especialmente aqueles primeiros 25 minutos. Eu não percebia porque é que não havia uma pessoa. Ok, não estão a conseguir a sair a jogar, claramente, não está a resultar,
Não parem de tentar. Estamos a levar pressão, chuta lá para a frente e alivia um bocado a pressão. Se o Sporting está a subir, é porque lá atrás está também um bocado descompensado. Manda uma bola para o Pavlidis, para o Leandro Barreiro, qualquer coisa assim. Mas não, o Benfica literalmente pôs-se a jeito do golo com 2, 3, 4 perdas de bola. Mais, vai, 5 ou 6 perdas de bola irritantes ali na primeira fase de construção que deram ao Sporting a vantagem. Mas depois, justamente quando eu estava a dizer, pá, já estava chateado com aquilo, tirem o Sudakov, tirem a equipa toda, tirem 11, metam 11. O Sudakov faz o gol, ali numa boa. Um excelente passo do Richard Rios para o Dedic, que cruzou e o Sudakov apanhou-se ali bem e conseguiu marcar de forma um bocado contra a corrente do jogo. E a partir daí, eu acho que o jogo foi inteiramente mesmo dominado pelo Benfica. Não diria que tivemos assim grandes oportunidades para marcar, mas aquela bola do livre, em que o Richard Reis cabeceia para o interior da área e o Luís Soares corta. Depois também aquele remate do Richard Reis que passa bastante perto. Acho que o Benfica merecia levar um bocadinho mais deste jogo. Acho que o resultado acaba por ser justo, o empate, dado aquele desequilíbrio inicial, mas o Benfica, se houvesse um vencedor para mim, seria o Benfica. Depois, do lado do Sporting, também para além de pouca ambição do técnico e pouca criatividade para desbloquear o jogo, também me pareceu haver um bocado de falta de nível físico, e até porque depois vimos que concluímos que houve bastantes lesões a sair do derby, e se calhar o Sporting também andava a esconder um pouco um nível físico já também bastante debilitado. O que é que tu viste no jogo? Viste alguma falha nesse sentido? Essa questão do nível físico, eu nem consigo levar isso não tão a sério, não sei se é a palavra certa, mas pelos primeiros 25 minutos que o Sporting fez, não parecia que o nível físico seria um problema, porque foi um jogo de pressão alta. Como tu mesmo disse, o Benfica não queria de jeito nenhum sair nos chutões, então o Sporting fez esse jogo de pressão alta. E 25 minutos é muito tempo para te ficar marcando dessa maneira. Então tu precisa muito dos teus atletas. Então eu não sei se realmente foi o Sporting escondendo o jogo, em questão de seus jogadores estão mal fisicamente. Não creio que tenha sido isso, porque se fosse isso, eu acho que não teria sido essa medida adotada pelo Rui Borges. Eu acredito mais mesmo na questão que os jogadores estão cansados e eles querem, vamos dizer, abrir uma vantagem enquanto eles têm o físico no controle Sim, deles. sim, Porque depois dos 30, 45 minutos, os jogadores já estão correndo só pela força de vontade, mas às vezes a perna não responde, às vezes ele pensa em fazer algo e faz outra. Então, assim, não sei se o nível físico é algo que eu coloco na equação para esse jogo. Eu acho que realmente foi a questão que o Sporting se satisfez com o empate. Acho que o Sporting não queria muito além disso. Lógico, em alguns momentos o Sporting até surgiu ali em alguns possíveis contra-ataques e por erros de passe não conseguiram concluir melhor para gol. Mas eu acho que a questão física nessa partida eu não consideraria não. Mas depois também houve muitos jogadores do Sporting que completamente desapareceram. O Pote desapareceu, o Trincão desapareceu, Catamo acho que nem chegou a aparecer. O Giovanni que ainda quando entrou mal. Eu não sei se não há ali alguma coisa que... Ou então foi mesmo o Rui Bosque ser conservador, disse para recuarem, não sei. Mas pareceu-me... Sim, eu não senti esses jogadores tão ofensivos, isso concordo. O próprio Kenda, quando ele entra na partida, foi uma esperança do tipo... Ah, tá, agora eu acho que o Sporting consegue criar algum incômodo à defesa do Benfica novamente. E não aconteceu. O próprio Alisson, apesar de ter entrado no fim do jogo, também pensei a mesma coisa. Agora no fim do jogo, talvez surja alguma oportunidade para ele, principalmente tem uma velocidade muito boa, então talvez surja alguma oportunidade para ele, mas também não aconteceu. Então, volto a falar, não sei se questão física realmente foi algo que impactou. E na questão os meus jogadores estão cansados, eu acho que eles cansaram durante o jogo, o que é normal.
E tem sim alguns jogadores que talvez já estejam ali com uma sobrecarga, que é os que sempre vêm atuando. O próprio Trincão, acho que é um jogador que mal sai da equipe. O Yudman, na segunda parte, para mim, diminuiu muito o ritmo de jogo, tanto que por isso que o Sporting perdeu muito o meio de campo. Então tem alguns jogadores que já estão tendo uma sobrecarga, o que é normal, já estamos no meio de temporada. Eu acho que o Trincão, não sei se é um erro falar isso, mas se ele não jogou todos os jogos, é garantido que ele jogou mais de 90% dos jogos. Então uma hora o corpo começa a dar uns indícios de que tu tem que parar um Sim. pouco. Para mim, o melhor em campo até foi o Fresneda, especialmente nos primeiros 25 minutos, que anulou ali completamente o Sudakov na construção. O melhor em campo do Sporting, para mim, é o Fresneda. Mas do outro lado da moeda, temos sem dúvida o melhor jogador em campo neste jogo, que foi o Richard Rios, que fez um jogaço. Agora sim, Igor, foi homem do jogo ou não foi homem do jogo? Eu já tinha dito que era pra ter calma. Eu nunca falei que ele seria um 10 clássico. E também nunca disse que ele seria um Gattuso da vida. Mas É, mais perto ele de um é um jogador. Gattuso, mas É, mas ele é um jogador que ele tem a cabeça no lugar. Ele passou pela mesma coisa que passou pelo Benfica no Palmeiras nos primeiros meses. Torcida cobrando, ele fazendo alguns jogos em que não aparecia muito, e quando aparecia era sempre coisa ruim. E agora ele tá colhendo fruto de quem trabalhou quieto e agora tá colhendo coisas boas. sim, eu acho que esta semana, especialmente no jogo da Champions, que não vamos falar, foi a redenção do Rios. Sim, E, concordo. um, Só e nessa, não no podia estar mais seu, feliz. Sim, sim, diz. sim, não sei a opinião tua, mas no gol do Sporting, quem que falhou mais pra ti? O Barrenechea ou o Trubin? O Trubin. Pá, o Trubin Concordo. não pode, não Não pode, pode não fazer isso, pode. o cara descosta não pode E tocar. depois, e depois É aquele ok remate que era o mega Barrenechea fácil também. sim, eu entendo que o Barrenechea podia simplesmente ter dado um bico pro lado, ok? Só que eu Sem ele coloco tropeça. 70% da culpa no Trubin, porque ele não pode tocar uma bola em que ele vê que os jogadores seis jogadores do Sporting estão fazendo pressão. E ele toca justamente no homem que não consegue olhar para nenhum dos dois lados, porque ele tá olhando diretamente pro Trubin. Então acho que o Trubin falhou muito nesse gol. Não, Que bom. no gol do Sporting o Trubin é o maior culpado. Ele não só passa a bola à queima ao Enzo Barrenechea, que pronto, também escorregar é escusado, és um trinco, podias não escorregar quando estás atrás para a baliza do Sim. adversário, mas, mas o Trubin tanto podia ter dado a bola além, como podia ter feito uma dúzia de coisas, tentar passar para o lado. E depois, pior, que o remate do Pote é um dos remates mais Era fraquinhos de defensável. sempre. E eu quando vi o Pote a rematar, passaram 2 minutos, ok, o Trubin tem controlado, fez merda, mas vai controlar. Passa-lhe debaixo da mão aquilo. Não, foi frango. Foi erro e depois foi frango. O Trubin, admira-me que se o Samuel Soares tivesse tido melhores exibições, se calhar antes já o Mourinho não teria ficado nada contente e se calhar ele que jogava na Champions. Mas pronto, o Trubin também tem espaço para fazer erros, já fez muitos erros e também já fez muitas coisas bem, por isso não acho que seja algo indesculpável, mas não pode acontecer, certamente. E para além disso, depois temos também a discussão, já que tu me fizeste uma pergunta, eu pergunto-te aqui, para este ano era expulsão? Eu acho que era uma expulsão e uma expulsão que o árbitro não precisava nem do vídeo. Eu acho que na hora que ele deu a entrada eu já falei, isso daí é expulsão. E tem que pegar uns 2, 3 jogos de gancho. Porque uma entrada daquela. 3-2 jogos! Vai, Não, também, aquela entrada ali é uma entrada que é. Primeiro que ele nem visa a bola, porque ele sabe que ele não ia conseguir chegar. tá E bem, outra, se fazer uma falta, parando um contra-ataque, passando o pé no teu adversário, ok, fez uma falta, puxar, ok. Agora, uma falta do jeito que foi no tornozelo, aquilo dali realmente foi até maldoso, poderia dizer. eu não acho que foi maldoso. Acho que ele queria parar o jogador de qualquer maneira e é falta, é claramente, no mínimo, amarelo. E é um amarelo muito alaranjado. Vermelho, consigo ver. Mas também não acho que seja bem e 3 jogos. Acho que aí já estamos a exagerar. Igor. Não, eu Foi acho que um ele carrinho. foi bem maldoso. Pá, só correu mal. Não foi maldoso. Não estava a tentar deliberadamente magoar o jogador. Estava a tentar Mas que ele parasse o jogador. mas quando corre mal, tu não dá um carrinho no qual tu tá dando uma tesoura de cima pra baixo. Tu dá um carrinho rastejando no chão e passa a perna no teu adversário. Não foi de cima, foi uma tesoura Foi de cima pra rastejante. baixo. Foi uma- Não, foi de cima pra baixo. Tanto que o pé do Catamo fica embaixo da perna do
Opa, do Cristiano. sabes o que é que eu digo? O Florentino devia ter feito esta merda na Taça de Portugal quando foi do Sim, Gyökeres. se Era tivesse isto que... feito, exato, não teria acontecido. Eu concordo que tu tem que fazer certas faltas, mas não precisa ser maldoso. Esse é o ponto. Eu acho que ali ele foi como deu e deu um bocadinho bruto, mas acho que era... Para mim nem é líquido que era vermelho, era alaranjado e também não acho que foi assim uma entrada tão... E se o árbitro deu amarelo em jogo corrido, nem vejo porque é que o VAR vai corrigir ao ecrã. Porque foi um lance de expulsão, claramente. Em Isso slow é o que eu motion disse. Eu tudo acho que na hora parece... que eu vi o lance, Em slow eu motion já tudo falei que era parece pior. expulsão. Em slow motion tudo parece pior. Não, com certeza em slow motion parece pior, mas na hora que o lance aconteceu, eu falei isso aí é pra expulsão. Se o árbitro não ter expulsado, ele precisa passar em alguma ótica aí, porque precisa de um óculos. Para mim, também, o Mourinho também devia ter arriscado mais. Sinto que o Benfica podia ter saído aqui com a vitória e ficar a 8 pontos não nos beneficia a nós, não beneficiou o Sporting este resultado. Acho que demorou muito a mexer o Mourinho e tinha a obrigação de arriscar mais, na minha opinião. E para terminar aqui o tópico do derby, o grande vencedor pode-se dizer que foi o Porto, não é verdade? Tanto pelos pontos que ambos perderam, como a falta de vontade que foi demonstrada neste jogo e que acho que ambos a jogar assim não vão conseguir disputar o campeonato este ano, é a minha opinião. É que agora o Porto tem uma vantagem, é 5 pontos, mas pode-se dizer que é uma vantagem de... Pode ter 2 derrotas, quase, que o Sporting às vezes nem consegue ultrapassar. E pro Benfica, então, nem se diz. É 3 derrotas e o Benfica não ultrapassa em número de vitórias. Ou seja, já é 4 vitórias que o Porto tem a favor do Benfica. Então, o Benfica já não tá mais na equação pro título. E o Sporting agora ficou ali com Também 20% não é assim. e olha lá. Não é não estar mais na equação, estamos longe da equação. Não está. Mas Não está. estamos, Já não está. somos tipo aquele DX da derivada, somos somos a potência de 2. Não estamos na periferia da equação, mas ainda estamos na equação. Eu acho que não é impossível. Agora é muito difícil e não será com certeza a não ter um instinto matador no derby que devíamos ter tido. Olha, se o mascote do Benfica fosse uma fênix, eu até diria que o Benfica poderia ressurgir. Mas não é uma fênix. Vamos ver Não nas vai Champions acontecer a isso. Fênix. Vamos ver nas Champions a Fênix. Na Champions pode acontecer, com certeza. Mas eu acho que o campeonato, o Porto tem as 2 mãos e quase os 2 pés juntos já. Vamos ver. O Porto tem que fazer muita coisa errada para perder esse título. Eles não estão tão dominadores como já estiveram esta época, mas ainda estão a ganhar. Mas nesse tópico, já agora, passamos para a semana do Porto. Na semana passada não chegamos a rever o Porto Guimarães para a Taça da Liga, que estava a decorrer enquanto gravávamos. No entanto, foi surpreendente porque foi a primeira derrota do Futebol Clube do Porto para competições nacionais. Nesse sentido, Futebol Clube do Porto 1, Vitória Guimarães 3. O que é que tu achaste, Igor? Fizeram rotação a mais no 11, aqui os azuis e brancos. É o que tu tinha dito antes, já que o Porto já não vem muito bem com a equipe titular. Então imagina com a equipe reserva. Que o Porto até fez um bom jogo, teve muitas oportunidades e não conseguiram concluir em gol. E foram basicamente penalizados porque o Vitória Guimarães foi, não diria perfeito no seu estilo de jogo, mas conseguiu Entrou com tudo que tudo. eles queriam, eles conseguiram, exato, tudo que eles pensaram para esse jogo, eles conseguiram colocar em prática, e é por isso que essa vitória do Vitória veio até que de uma forma expressiva. Sim, e um Vitória que não vinha jogando grande coisa. A gente lembra-se do jogo com o Benfica e todos os problemas que eles têm no plantel, todas as lacunas que eles têm. Eu acho que esta é se calhar das piores equipas do Vitória nos últimos anos e neste momento conseguir ganhar ao Porto acho que foi muito importante para eles. E o Porto aqui, eu acho que, não sei, eu vejo alguns esportistas, nós vimos certos esportistas a dizer que estavam contentes com o facto de não terem de jogar mais 2 jogos em janeiro, porque pronto... Isso é balela. Eu acho que uma equipa não tem a obrigação de entrar sempre em todas as competições para ganhar, nem que seja um troféu do Mickey Mouse, pá, é para ganhar.
No mínimo, Porto, Sporting e Benfica, se querem perder alguma coisa, tem que ser em finais. No mínimo. Não adianta falar que quartos ou oitavos é o suficiente. Em competições nacionais, no mínimo, brigar por título. Eu, Ficar em segundo, ok, não era o que ele queria, mas pelo menos chegou na final. eu percebo o raciocínio, quer dizer, não há, mais vale perder já do que fazer os dois jogos em janeiro e depois perder na mesma e descansamos a equipa. Mas pá, estas equipas são para ser cansadas. Isto é para jogar enquanto a taça da liga existe, é para se ganhar. Mas eu estou E outra, contente que o qual é Porto já não está. Menos um Exato. jogo com o Porto é sempre bom para mim. E outra, quem te garante que vai chegar lá no fim no meio da próxima, no fim da temporada, no caso, e o Porto vai ter todos os títulos no qual tá disputando? Pois, Ninguém garante. pois sim, sim. Então, às vezes um título que poderia ter, que era o da taça, já não vai mais ter, porque foi eliminado. E os outros, mas pronto, pode chegar lá no fim e ganhar tudo, mas tudo é uma incógnita ainda. Está-me a fazer lembrar muito, continua a fazer-me lembrar esta época do Porto, a primeira época do Benfica do Schmidt, que ganhamos o campeonato à rasquinha, já ali no fim, e perdemos os outros troféus todos, fomos eliminados na Taça Liga muito cedo, tal como o Porto, eliminados da Taça de Portugal. Não sei, acho que o Porto tem que ter cuidado, senão pode acabar o campeonato muito tremido. Mas, E assim, por enquanto... ainda falando dessa partida, o Vitória de Guimarães teve um gol anulado, que foi ridículo, né? Na minha opinião, foi ridículo eles terem Sim, anulado. também achei que não era para ser Que anulado. aquilo, o árbitro marca a falta de um jogador do Vitória, mas a falta só acontece porque o jogador do Porto tá fazendo o jogador do Vitória elevar a perna. Então, assim, é, é ridículo que mesmo com ajuda e contra uma equipe debilitada, que é essa equipe do Vitória, essa equipe do Porto não conseguiu é, desempenhar o bom futebol que vinha desempenhando. Teve oportunidades, talvez não conseguiu desempenhar porque teve uma mira muito ruim nesse jogo, uma pontaria, mas o que importa é o placar final e no final perderam de 3-1. Sim. Achei que faltou o espírito competitivo ao Porto. No entanto, no campeonato eles continuam sem dar a bébias. Mais uma semana, mais uma vitória. O Porto neste momento no campeonato deve ser das melhores equipas da Europa a nível de liga doméstica. Deixa-me só aqui olhar para a classificação muito rapidamente. Neste momento estão com 13 jogos, 12 vitórias, um empate, 27 golos marcados, 3 sofridos. 3 golos sofridos em 13 jogos. É de facto um Eu acho que daquele. isso é o que mais assusta. Sim, o Porto está em modo cruise control já desde que começou a época ainda não soluçou, não mostrou nenhuma fraqueza. No entanto, assim, uma pessoa, coisas que vão dando esperança é que, apesar de irem tendo vitórias, são cada vez assim um bocadinho mais tremidas. Por exemplo, esta aqui, achei que o Porto foi um bocado permissivo. As estatísticas também apontam 13 remates, 4 enquadrados para o Tondela. O Porto continua a vencer, mas está a convencer menos, Igor, achas? Não sei se é convencer menos, mas eu acho que ele já não é aquele mesmo ímpeto de 3 meses atrás. Eu acho que venceu e venceu muito bem o Tondela. Eu acho que o Tondela, de verdade mesmo, não teve nenhuma hipótese nesse jogo. Eu acho que não faria nenhum gol. Poderia ter 2, 3, 4, 5 tempos a mais. E o Porto, eu acho que tá naquele estilo tentar fazer algum gol muito rápido, seja no início da partida ou no início da segunda parte, e tentar controlar o jogo. Que isso é claramente uma um gesto tático do Farioli, por já saber que seus jogadores estão cansados. Que é o que todo mundo já viu do Porto, que se essa equipe chega no fim da primeira parte e no fim da segunda parte, já não é aquela equipe que consegue marcar a pressão ou sair em transição rápida que vinha acontecendo há 2, 3 meses atrás. Então o Porto está cansando mais rápido e as equipes estão conseguindo encontrar espaço nisso. E eu também não tenho gostado muito desta invenção de pôr o PP à esquerda. Tu vais com a cara disso de PP à esquerda, William Gomes à direita. Aqui não está o Ricardo para lhe perguntar, mas eu também confio que ele gosta mais do Borja Sainz ou até adaptava para lá o Mora. É, esse do pé trocado, que é o famoso puxar para dentro e finalizar, eu acho que hoje no futebol tem pouquíssimos jogadores que têm essas características. O William Gomes, ok, ele é esse jogador que busca a finalização, pode ser, ele erra muito, erra, mas ele é esse tipo de jogador. Já o PP eu não consigo ver nele
essa característica de ir ao fundo, driblar, puxar para o meio e tentar a finalização. Mas, assim, o PP, eu acho que não tiraria ele da equipe titular, talvez ele no lado direito, no lugar do William Gomes e o Borja Sanz na esquerda, mas não tiraria ele da equipe titular. Bem, qualquer das formas, são mais 3 pontos para o Porto. Torna-se cansativo já. Por falar nisso, temos aqui apostas para fazer. Futebol Clube do Porto Estrela, queres aí adiantar a tua aposta? Para este fim de O Clube do semana? Porto e Estrela, sim. É pela Liga, não, pela Liga de Portugal. Sim, sim. 3-1 Porto. Não, 3-0 Porto. 3-0 para o Porto. E Borja Sanz. Eu acho que o Estrela pode ser uma equipa irritante de vez em quando, mas também é uma deslocação ao Dragão, é sempre difícil. Vou pôr 2-0, gol de William Gomes. Temos que aqui apostar nos segundos marcadores para ver se ultrapassamos o Ricardo. O Ricardo tem estado mal no jogo das apostas, ninguém anda a falar nisto, mas atenção que isto, para já, deixou 2 jogos para apostar, ignorou completamente, e depois deu-nos aqui as apostas e muito pouco acertado. Mas bem, vamos ver o que é que acontece. Futebol Clube do Porto Malmo está a acontecer agora, revemos na próxima semana. E encerramos por aí a semana do Porto. Não há mais nada para dizer, pois não, Igor? Não, é isso. E passamos então para a semana, o resto da semana dos Leões, que consistiu num jogo na Alemanha, frente ao poderoso Bayern Munique, que acabou mais ou menos como todos esperavam. Bayern Munique ganhou por 3-1 ao Sporting. Notas positivas do Sporting neste jogo que não seriam esperadas, Igor? Eu acho que a primeira parte, assim, a primeira parte também, o Sport poderia ter tomado alguns gols e não tomou. Mas eu acho que nota positiva é a entrega da equipe. Lógico, ali dentro de campo é 11 contra 11, todos querem ganhar. Mas todos sabiam que o Bayern era superior. E a entrega que essa equipe teve, desde o apito inicial, acreditando ali numa possível vitória ou até num empate, levar um ponto para casa. Então acho que esse realmente é o ponto mais positivo, porque em questão de jogo, não sei se teve a oportunidade de ver ou não, o Eu. Bayern é muito superior, não tem como falar. Eu acho que é só mesmo a entrega que o Sporting teve em questão de correr atrás, tentar marcar toda a vida e mesmo assim cedia espaços porque é um futebol de níveis diferentes. Eu quando vi o autogol ainda acreditei que dava. Mas de facto, Eu achei que o auto. o Bayern, Fala. o Bayern quando mete a quinta mudança, esquece. Não dá. É, A gente já tivemos esta discussão. O Benfica ganhou-lhes no Campeonato do Mundo, a melhor exibição do António Silva até hoje, só para lembrar. Mas também o Benfica no ano passado teve este problema e foi a Munique jogar, acho que era antes de um jogo com o Porto. E o Bruno Lage lembram que foi duramente criticado porque não fez um remate à baliza nesse jogo e jogou com uma linha de 5 super conservador. Mas querem fazer o quê? mas vai fazer cor. Eu nunca percebo o que é suposto fazer com o Bayern. Tá? Não, vamos jogar ao ataque com eles? Não dá. Assim, ó, eu acho que o erro do Sporting foi ter feito esse gol muito cedo. Eu acho que esse gol deveria ter sido aos 90. É, Aí poderia sair com um empate ou com uma possível vitória. Mas quando fez o gol e era cedo no jogo, eu falei, ixi, agora, agora vai abrir a porteira. Não tem como. E foi o que aconteceu. não, é que tu olhas para este ataque, não tem um elemento mau nem no banco, nem nem no 11. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Luís Dias estava, não sei se estava no banco ou se estava expulso, acho que estava expulso. Ainda podem meter lá o Nicholas Jackson, um monte de jogador, E agora o tem Joshua a Kimmich. Carr, que é a revelação. Sim, o Leonard Carl é a revelação neste momento. Então, não tem ponta de Esse por onde se menino pega. joga é diferente. O Leonard Carl é bom. Gostas mais do É. Leonard Carl ou achas o Yamal assim mais vistoso? Eu estou a ganhar confiança no Leonard Carl para o Assim, futuro. eu acho que
pro futebol em si, em questão de objetividade, o Carr. Sem dúvida, eu acho que o Yamal, principalmente nos últimos meses, vem se perdendo muito nessa questão de querer mais visibilidade para pessoa do que pro futebol. Então, acho que hoje o cara ali é um atleta, não diria mais completo, mas eu acho que se eu tivesse de escolher hoje para jogar no meu time, o Carr, sem dúvida. É um daqueles jogadores que dá gosto de ver jogar, por acaso. Ele e o Harry Kane e todos os outros, Michael Olise, aquilo é uma Ah, máquina. é uma máquina Achas que o que Sporting vai. fez bem a jogar em linha de 5 com o Mateus Reis, Eduardo Quaresma e Diomande? Não tinham grandes escolha. Sim, como tu mesmo disse, não tem o que ser feito contra uma equipe dessa. Talvez só mudaria não iniciar com o Matheus Reis e colocar o Gonzalo Inácio, que é da posição. Sim, Mas estava cansado. também entendo ele por o Matheus Reis, justamente, exato, para preservar um pouco o Gonçalo, que vinha numa sequência de jogos. E também entendo ter o Matheus ali, que é um jogador, que é um lateral, né? É a posição dele, então ele é um jogador rápido. E ele já queria ter esse atleta mais rápido na linha de 5 justamente porque o Bayern tem essas bolas em profundidades. E o Matheus Reis fez uma boa partida até, não foi aquela péssima partida de, meu Deus, nunca mais quero na equipe titular, mas é o Bayern, eu acho que temos que mais falar do Bayern do que do esporte. Mas olha lá, assim estes jogos às vezes servem também para os olheiros das respectivas equipas grandes da Europa. Achas que há aqui algum jogador do Sporting que entrava na equipa do Bayern? Olha, Não digo 11 titular logo, mas assim entrar na equipa. Eu vejo um Yulman a entrar, um Diomande. eu acho que sim, ó, eu viria dois. Eu nem diria o Diomandei, porque o Upamecano e o Tá são dois jogadores que estão ali numa sincronia muito boa. E não que o Leimer seja ruim, mas eu colocaria o Fresneda também, que é um jogador que Hum, vem surpreendendo bastante. é, Então, o Yulman, Fresneda. Fresneda, eu acho que teriam alguma hipótese ali treinando 6 meses, um ano, talvez nessa equipe, talvez eles conseguiriam cavar uma vaga. É. Bem, pelo menos pouparam-se para o fim de semana. E nessa nota, Igor, qual é a tua aposta para Sporting contra AVS? Sporting. 3-1. Sporting. 3-1 e diz-me quem marca. Não, eu vou alterar. 4-0. 4-0. Vou ser um Era a pouco mais minha ousado aposta. também. O problema é que o Sporting tá com alguns jogadores machucados, mas vai ser Luís Soares. Luís Soares. Também tendo acho que era a aposta que eu também tinha. Deixa eu ver o que é que eu tinha para aqui. 4-0 Luís Soares era a minha aposta exatamente. Eu vou mudar isto para 4-1 golo de Ioannidis. O AVS é uma equipa horrível. Está lá para o fundo, já está. Rebaixado. Vem para descer, já está bem perto de descer e ainda não estamos no Natal. A AVS, pronto, acho que o projeto, eu nem percebi bem o que aquilo é, acho que vai terminar esta época. Mas bem, coisas mais felizes para falar, Igor, na Europa. Benfica 2, Nápoles 0. Finalmente, uma grande exibição europeia nesta temporada, já estávamos a precisar. O Benfica banalizou completamente o campeão italiano no Estádio da Luz. Na minha opinião, tivemos aqui um grande jogo a nível coletivo da equipa do Benfica, a nível técnico, com algumas inovações e nuances táticas do nosso mister, José Mourinho, que arriscou em alguns jogadores. E a nível individual, quase todos os jogadores têm aqui quase todos, aliás, todos têm nota positiva e alguns têm uma nota muito positiva, incluindo o Tomás Araújo, Otamendi, Dal, Dedic, Enzo, Sudakov e, claro, daquele que é, sem dúvida, o jogador da semana do Benfica e também da Liga Portuguesa lá fora, Richard Rios. E quanto a este tipo de jogos, Igor, há muito menos a comentarem pontos negativos, porque na minha opinião foi uma exibição sublime da equipa do Benfica, sem espinhos. Só não foram mais por falta de eficácia e agora venha a Juventus e o Real Madrid, que eu ainda acredito aqui no apuramento. Dá-me aí o teu comentário sobre este jogo, Igor. Estou curioso.
Foi isso, foi a coragem do Mourinho. Eu acho que o Ivanovic fez uma grande partida. Tomás Araújo também fez uma partida muito sólida. O Otamendi é o Otamendi, eu acho que vem se provando que mesmo com uma certa idade é um jogador de nível alto. Do jogo especificamente, eu acho que o Benfica anulou a Napoli. Eu acho que nenhuma chance mesmo de gol, consigo lembrar assim. O Benfica poderia ter feito 3, 4, 5 gols. Se conseguisse ele acertar um pouco mais a pontaria. E é isso, uma excelente partida. Parabéns ao Mourinho, que teve coragem num jogo em que poderia ser a eliminação do Benfica na Champions. Ele teve coragem, ele mudou a equipe e a equipe respondeu. Achas que Um excelente jogo do Richard Rios, excelente mesmo, diria que o melhor jogo dele desde que veio para o Benfica. E coletivamente uma equipe muito, muito consistente, muito compacta. o Richard Rios, sabes qual é a fast food favorita dele? Não, qual é que é? É o McTominay. Não. O McTominay ficou no bolso do Rios o jogo todo. Nem sabe onde sabe meter. Vai voltar para a Itália. Fez lembrar os tempos dele no United. É a única coisa que digo. Ele e o Haaland vieram ao Estádio da Luz, saíram daqui bola baixinha. É só o que eu digo aqui. O Conte até vinha a melhorar a equipa do Nápoles, até tínhamos apostado aqui no jogo da Nápoles-Juventus, até podemos rever. Tinha vindo a melhorar com várias vitórias e tinha colmatado as lesões bastante bem, como disse o Mourinho na conferência de imprensa, mas não, o Conte não é muito um treinador de Champions também, pois não? Não, ele é treinador de liga. Quase garantido que ele ganha uma liga e vai embora. É esse que é o Conte. Não, sim, foi isso que ele fez no Chelsea. No Tottenham não conseguiu fazer porque pronto, é o Tottenham. Na Juventus ele fez um excelente trabalho, também já há muitos anos. Eu gosto do Conte como treinador, já ganhou a Série A no ano passado, mas claramente aqui acho que foi, a nível técnico, foi completamente dominado pelo Mister José Mourinho. Ivanovic, daqui para a frente, vai ganhar mais minutos? Achas? Pela partida que ele fez, eu acho que seria até injusto com ele não ganhar. Não sei qual é a tua opinião, mas na Pá, minha visão, fez uma partida a nível Pavlidis. Não fez gol, mas em questão coletivamente, eu acho que ele foi até melhor que o Pavlidis. apesar daquele gol falhado no início, que é um gol estúpido de se falhar, porque ele atira diretamente contra o guarda-redes, em vez de tentar E o atirar Arsenal ao depois também canto. perde um estúpido Sim, que sim, sim, o Orsnes tu deve. também. Eu só pensei na hora, o André deve estar quebrando alguma cadeira no momento. Estava perto disso, estava perto disso. O problema é que estava a jantar e não podia movimentar-me muito agressivamente, senão partia os copos, mas sim, não estava nada contente a ver aqueles falhanços. Mas estava com a sensação que o gol ia surgir e que a gente ia conseguir sair da luz com a vitória, sair da luz com a vitória, exatamente. E quanto ao Ivanovic, eu acho que esta é a maneira correta de o utilizar. Não num sistema de dois avançados com o Pavlidis, apesar do Lage ter tentado isso no início da época. Acho que o Ivanovic tem que se provar como avançado sozinho, como suplente do Pavlidis, quando o Pavlidis tiver que descansar, ir somando os minutos, jogar nas taças de Portugal, nas taças da Liga, onde for preciso jogar, nas Champions, se o jogo for adequado, como foi desta vez, e ir fazendo o seu caminho e termos tido paciência com ele, tal como tivemos de ter paciência com o Pavlidis a época passada. Não podemos começar logo a dizer que este é já para vender no mercado de inverno. Não vale a pena. Eu acho Confiar. que só quem ganha com isso é o próprio Benfica, porque vai ter Sim. dois centroavantes de nível altíssimo e que vai estar jogando com o Pavlidis titular. Beleza, sai o Pavlidis, vai entrar o Ivanovic. A outra equipe vai continuar ali com uma pulga atrás da orelha, porque, como eu acabei de dizer, são dois atacantes de alto nível. Eu acho que o Ivanovic não é ainda tão bom quanto o Pavlidis, mas ele já se mostrou que tem muito, muito futuro. Eu acho que. E ganha opções, o Mourinho. Acho que é o caminho que tem que se percorrer. É este. E espero bem que
Agora encheu um bocadinho o balão benfiquista outra vez, mas a história dos últimos anos é o balão mal começa a encher, esvazia logo outra vez. Por isso, vamos ver o que é que acontece com o Moreirense esta semana. Jogo difícil, Moreira de Cónegos é sempre daqueles. Acho que já empatamos duas vezes lá nos últimos 2 anos, a ver se o Mourinho consegue sair com a vitória. Qual é a tua aposta, Igor? Vai ser realmente um jogo muito difícil pro Benfica. E eu vou de 1-1 pra essa partida. Também apostas no esvaziar do balão. Não diria, eu acho que é mais o Moreirense mesmo, que é uma equipe que eu acho que chegou perto até de tirar pontos do próprio Porto, que é uma equipe realmente muito boa em casa, principalmente. Sim, Mas apesar de apostar no 1-1, eu vou pôr Pavlidis como marcador do gol. E a ressaca de Champions, isto aqui vai ser complicado. Vamos ver o que é que eu tenho aqui. Qual é que é a minha aposta? 0-2 Prestiani. Quer dizer, Prestiani não pode estar. Está expulso, não é? Não pode. Então, mas já conta pra Liga ou é só na taça? Eu acho que ele tem que cumprir a expulsão na Liga. Eu tinha aqui apontado para este ano, mas agora ocorreu porque ele foi expulso, não pode jogar e tem que cumprir o castigo na Liga. Então vamos, Sheldrup, estamos a ganhar opções. Os patinhos feios estão-se a revelar. Já foi o Richard Rios, já foi o Ivanovic. A seguir é o Sheldrup vai fazer 2 golos contra o Moreirense. Aposta audaz minha 2. Bem, já passamos aqui um bocadinho pelo Nápoles-Juventus. Foi antes do Benfica-Nápoles, este jogo foi no fim de semana. O Nápoles conseguiu chegar à igualdade pontual na liderança do campeonato italiano. Se calhar eles cansaram-se neste jogo, porque para eles foi uma partida bem melhor do que contra o Benfica, não é, Igor? Foi. E Também a Juventus é fraca. na verdade, era isso que eu ia dizer. O que aconteceu nessa partida foi: o Napoli fez o gol muito cedo, ficou satisfeito com esse gol também, não fez muito para além para construir uma vantagem. A Juventus, mesmo tendo uma equipe ruim, que é ruim mesmo, chega a dar dor nos olhos de olhar essa equipe da Juventus jogar, conseguiu encontrar um gol, e um bom gol do Wilds, que eu acho que é um dos únicos jogadores que se salva desse elenco da Juventus. E depois disso, eles tiveram que voltar a correr, o que é uma burrice, porque eles poderiam muito bem ter matado a partida e ter descansado o resto do jogo. E ali eles tiveram que correr no fim da partida. Uma grande partida do David Neres, diga-se de passagem. Uma grande partida mesmo. E é isso, cansaram muito, mas saíram com os 3 pontos. Outro que saiu da luz de cabeça abaixo. Vinha cá com a lei do ex. Qual a lei do ex? Qualquer. Não, mas tu olhas para... Até dá a pena ver a defesa da Juventus. Uma defesa que já teve nomes como Chiellini, Bonucci, Barzagli. Agora tem nomes como Kalulu, Lloyd Kelly e Filipe Kostic. Mano, eu não conheço estes jogadores de fundo. Di Grigório em vez de Buffon. Isto é um Vietnã. Realmente, nos últimos anos, na verdade, eu pelo menos quando criança, cresci vendo os clubes italianos, sempre jogadores muito bons, defesas muito sólidas, e tá difícil nesses últimos tempos. Se tu for olhar a própria defesa da Napoli, ali tem jogadores que... Nenhum é melhor que o Otávio. Não é assim... a geração italiana eu acho mais fraca da história. Eu acho que é um momento que eles estão passando por uma revolução mesmo. No entanto, há ainda um defesa italiano que ainda vamos salientar este episódio aqui no próximo jogo, porque temos que comentar, Igor, restantes jogos da Liga dos Campeões, começando por Inter 0, Liverpool 1. Achei que foi um jogo um bocado parado. Não diria aborrecido, mas parado. E eu tenho para mim que o resultado mais justo seria empate. Não sei se tu concordas. Sim. O empate ou vitória mesmo do Liverpool. Eu acho que a Inter não fez muito sim por merecer sair com um gol dessa partida. Sim, haver um vencedor, eu percebo o Liverpool. Acho que, apesar de tudo, fez uma melhor exibição. Mas
Mas como eu disse, há um jogador que eu queria salientar que é o Bastoni, que não merecia ter acabado por deitar tudo a perder nos minutos finais. Ali é ele que faz o penalti. Mas para Que é mim, um pênalti discutível até, mas sim, eu ok. também achei que foi daqueles penaltis. Agora, É, mas é tipo, penalti, não fala. Sim, sabe aquele sim, sim. só pra fazer o jogo ter um gol. Sim. Eu, para mim, o Bastoni até foi o melhor em campo neste jogo e acho que ele vai ficar daqui a uns 10 anos, quando ele terminar a carreira, acho que vai ser lembrado como o grande defesa desta geração italiana, porque de resto não vejo assim É ninguém. grande e único, né? Eu Sim, acho que se for pegar nos últimos 5 anos, até 10, diria, é, a Itália realmente passa por um processo muito complicado de ter ídolos posição por posição, por uma seleção que já teve de Pirlo a Buffon em várias posições diferentes. Acho que realmente a Itália está num mar de escassez durante esses últimos anos. não sei, ainda estão em dúvida para ir ao Mundial sequer. Eu não acho que eles tenham maus jogadores, mas é de facto a defesa. Os defesas italianos já não são o que outrora foram. Mas falando um bocado do Liverpool, Igor, o maior destaque da semana do Liverpool nem sequer foi nenhum dos jogadores que esteve em campo. Vamos falar aqui um bocadinho de Salah. Se calhar este jogo também foi um bocado resposta ao Salah, não é? Quem é que tem razão em todo esse drama, Igor? Assim, eu acho que, razão ou não, eu acho que o jogador precisa respeitar as, as escolhas do seu superior, que no caso é o técnico dele. Então, eu acho que se for colocar na ponta do lápis, o mais errado, na minha opinião, nisso tudo, por fim ainda fica o Salah, que tem Sim. uma linda história no Liverpool, mas eu acho que primeiramente ele tem que respeitar uma escolha. Sim, não E sabemos quem ele está parece que certo, mas o não Salah faz está isso. errado. Exato, eu acho que primeiramente é respeitar, independente se é pro lado ruim ou lado bom, uma hora ou outra o julgamento vai aparecer, a verdade vai aparecer, na verdade. E no momento antes dessa verdade aparecer, de tudo vir a limpo, é só o Salah, eu acho que sai como o garoto mau, porque realmente é ele que parece que tá fazendo birrinha e ele que não tá respeitando as escolhas, mesmo que possa ser escolhas ruins, mas não está respeitando. E fica tão mal porque ele nem sequer está a jogar bem. Ainda se o Salah estivesse a jogar bem Exato. e tivesse razão de queixa, tivesse a levar com as culpas de uma coisa que não é culpa dele, ele não tem feito nada. O Liverpool anda a ser carregado pelo Szoboszlai, a ser carregado? Não a ser carregado por ninguém porque está a perder jogo atrás de jogo. Mas o Salah não tem feito nada. O Chiesa, quando tem entrado, tem sido 10 vezes melhor. E depois nunca foi um jogador que tivesse esta aura de despedir treinadores, porque francamente não é um jogador de elite, o Salah, na minha opinião. Foi um jogador Ele que. fez 2 ou 3 temporadas boas e nada mais. Não, eu acho que diria mais, fez pá, umas 5 excelentes temporadas, mas havia Não, sempre. mas eu Ele diria a chegava. nível europeu, não só a nível nacional. Eu acho que a nível europeu foram 3 temporadas muito boas que ele teve. Sim, Mas pronto, continua a tua linha de raciocínio, não, desculpa. sem problema. É que para mim o Salah não é um daqueles jogadores, não é um Mbappé, não é um Haaland, porque Sim, ele sim, chega ali a meio de concordo. janeiro, não sei se é do Ramadão, não quero pronunciar-me sobre isso, mas é muito inconsistente. Passa meses em que ele não faz nada, depois tem meses em que explode também e é, é o melhor jogador da Premier League e tudo mais. Mas tem muitos meses em que ele não faz nada. Eu acho que ele não tem a aura para poder fazer este tipo de declarações sobre o próprio treinador, de estar a queimá-lo. Para mim é totalmente incompreensível e acho que ele foi sentado e bem sentado e no mercado de inverno com certeza o sol árabe espera-o, não concordas? Com certeza, e o Liverpool pode ter certeza que tá contando com esse dinheiro já, tendo em conta que gastou muito na janela anterior. E, e outro ponto também é que o Salah sendo o líder que ele é, porque nessa equipe eu acho que ele, o próprio Alisson, o Van Dijk, que são jogadores já remanescentes de algumas temporadas, são os líderes dessa equipe. E esses líderes têm que dar exemplo. E tu não quer um exemplo como esse, Uhum. de chegar publicamente e criticar o teu superior.
Então acho que realmente é, não passa dessa metade de ano né, na verdade fim de ano, mas metade de temporada. Eu acho que o Salah já não permanece mais no Liverpool. Concordo. Vamos ao último jogo aqui que temos para ver. Real Madrid 1, Manchester City 2. Mais um jogo em que os nossos comentários se calhar se vão focar mais em fatores extra-jogo. Mas diz aí o que é que achaste da exibição e o que é que tu achas do atual momento do Real Madrid. Da partida em específico, vamos lá. Eu acho que o Real Madrid não jogou tão mal. Eu acho que o Real Madrid não conseguiu aproveitar bem as oportunidades que teve. E, diferentemente, o Manchester City foi o Manchester City. Criou muitas oportunidades e dessas muitas que criou, conseguiu aproveitar pelo menos duas delas. O jogo em si, já disse que não achei um jogo ruim, apesar da derrota. Eu acho que o problema do Real Madrid parece até um problema que. Vou fazer essa comparação, mas né, vou tentar fazer de uma maneira correta, que é o Sporting, quando toma um gol, ele abaixa o nível de jogo. E parece que foi isso que aconteceu com o Real Madrid. O Real Madrid tomou um gol e dormiu Sim. no ponto, vamos dizer. Não, E foi isso que aconteceu, na minha opinião. Eles não conseguiram, depois que tomaram o primeiro gol, eles não conseguiram mais voltar. E tiveram que ter ali o intervalo da primeira parte para conseguir voltar pro jogo. Mas ainda, volto a dizer, eu acho que não foi uma má partida do Real Madrid. Acho que algumas escolhas do Xabi Alonso que poderiam ser diferentes. E até por isso que ele tá com o cargo dele bem inseguro no momento. ah, eu percebo, concordo com o que tu disseste, não achei que fosse uma péssima exibição do Real Madrid, mas eu acho que a culpa do momento atual e destas derrotas que o Real Madrid tem tido, perdeu em casa com o Celta de Vigo, teve uma série de empates, hum, eu acho que os jogadores têm um bocadinho demasiado poder naquele balneário. Por todas as notícias que tenho lido e por os artigos que, pronto, isto também é comunicação social, às vezes não tem a história toda, mas, o que cheira ali é muito poder do jogador e a falta de respeito pelo Xabi Alonso. Tu ouves histórias sobre eles não querem as sessões de vídeo, acharem que devem treinar menos, querer mais dias de folga, questionarem as decisões do treinador. Vimos o Vinícius a mandar vir com ele já há uns jogos atrás. Não sei, não tenho gostado de ver a forma como o Xabi Alonso está a ser tratado neste projeto. Talvez não é o treinador mais indicado para o Real Madrid, e eles gostam mais assim de um treinador mais que deixa os jogadores mais à vontade, tipo o Ancelotti, mas não sei. O que é que tu achas dessa parte? Eu acho que falta pulso. Eu acho que o Ancelotti tinha poder suficiente para chegar e dar uma ordem para qualquer Sim. jogador e o jogador aceitar. Agora o Xabi Alonso eu não consigo ver isso nele. Eu acho que é um treinador muito jovem. Eu acho que tem um bom futuro. Não conseguiu apresentar um bom futebol no Real Madrid, mas fez uma excelente temporada pelo Leverkusen. E acho que é isso. Eu acho que é um treinador muito jovem. Tem um pouco mais de experiência já, para já, treinar essas estrelas todas que ele tem no elenco. Já estás a fazer comentários fúnebres ao homem. Sim. Mas já está oficializado que ele É, ainda não eu, está eu acho que ele oficial. não dura. É, eu acho que ele. Não é oficial, mas eu acho que ele não passa do ano novo. Essa é a minha visão, pelo menos. É, e Apesar de também pode não ir ver parar ao algum Liverpool. treinador hoje que possa vir a. Então, Mas pronto, eu acho que até o momento não tem nada definitivo, não tem nenhuma nota oficial, mas eu acho que o Xabi Alonso precisa de um pouco mais de experiência para conseguir comandar esses jogadores que têm essa estrela, esse brilhantismo. E uma coisa tem razão no que disseste, que porque o que se tem ouvido esta semana é que o Real Madrid, os treinadores, têm que ser mais um estilo menos tático e mais gestão de egos. O Zidane, o Ancelotti,
o Vicente Del Bosque, não sei o quê. Mas depois também o Real Madrid também já vi treinadores lá a ter sucesso, como o Mourinho, que é um treinador super tático. Mas acho que o que tu disseste é que tem razão, que é, os treinadores têm que ter pulso e têm que já ser treinadores que ganharam muita coisa para ir para o Real Madrid, Exato. para poderem dizer aos jogadores e bater de frente com eles se for preciso. E o Xabi Alonso neste momento não Por tem isso exemplo, e está a sofrer as um consequências. treinador que daria super certo e que eu acho que não é um treinador ali que tem talvez um pulso tão firme, mas é muito tático, o próprio Pep Guardiola. Lógico, nunca veremos um Pep Guardiola no Real Madrid, mas daria certo. Por quê? Porque é um treinador Sim. vencedor, muito, muito mesmo. Tem muita experiência e todo mundo sabe, todo mundo conhece o Guardiola pelas suas táticas. Então, é um treinador, vamos dizer, até parecido com o Xabi Alonso, que não é aquele treinador que vai, vamos dizer, berrar com o seu atleta ou dar uma ordem muito firme ali, mas o que ele disser vai ser respeitado entre os atletas dentro do vestiário, dentro do balneário. E eu realmente não consigo ver isso ainda no Xabi Alonso. Talvez daqui 5, 10 anos ele possa ser um treinador já diferente do que ele é no momento. Muito bem. Vamos só aqui, antes de. Não temos mais apostas para dar. Temos um Santa Clara Sporting ainda, esqueci-me de dizer esse quando estávamos a rever a semana do Sporting. Queres aí dar a aposta? Sim, é Santa Clara em casa, não é? Sim, Ok. Então, complicado. Açores, Taça de Portugal, não é? é, sim, é pela taça, exato. E gol de 2-1 para o Sporting, 1-2 para o com Sporting gol de e golos. Trincão. Trincão. Muito bem. Sim. Eu pus aqui. Deixei 0-1 Ioannidis também. Eu agora estou-lhe a dar no Ioannidis. Acho que vai aqui, vai fazer o gol da vitória. Vai ser um jogo complicado este. Santa Clara, meio da semana. Não sei, depende se o Santa Clara roda muito o plantel ou não. Mas bem, para finalizarmos, Igor, esta semana também houve o sorteio do Mundial. Temos já grupo definido para o Brasil e grupo já semi-definido para Portugal. Comentamos se calhar esses dois. O que é que achaste do grupo do Brasil? Eu acho que o Brasil tem a obrigação de passar nesse grupo, apesar de que tudo pode acontecer, vendo dos últimos jogos da seleção brasileira. Por exemplo, eu vi uma pessoa, não, né? Mas enfim, eu vi uma pessoa que ela fez um cenário e que realmente esse cenário me preocupou, que era o seguinte: o Brasil empata com o Marrocos no primeiro jogo, o que é um resultado até que normal. 1-1, Marrocos, semifinalista do último Mundial. E vamos dizer que a Escócia ganhe a partida contra o Haiti, o que é o mais normal. Sim. O Brasil também ganharia essa partida contra o Haiti, mas no último jogo seria Brasil e Escócia. E Escócia talvez jogando por um empate para classificar, o Pois. que é uma Sim. coisa pode se Escócia em complicar, hein? bloco baixo vai Então, ser assim, super divertido. eu, é, eu acho que o primeiro jogo é o que vai definir. Eu acho que é uma partida em que o empate não é tão ruim, mas o Brasil precisa ganhar de Marrocos para Sim. para classificar. Eu acho que nesse grupo muito provável que classifique três, porque agora é três que classificam, né, os Neste melhores novo formato, colocados. passar a frase de E eu grupos acho é que o Haiti vai. obrigação. Não- Era isso que eu ia dizer, mas eu acho que passar em terceiro já seria vergonhoso. Mas pronto, eu acho que o Brasil tem a obrigação de passar em primeiro. É. Aqui quanto ao grupo de Portugal, eu não gosto muito deste, não sei se gosto muito deste novo formato do Mundial. Isto são seleções a mais, seleções de todo o lado. Qualquer dia, qualquer dia o movimento independentista dos Açores também tem uma seleção no Mundial. Eu não sei, isto assim não dá. Mas o grupo de Portugal é Colômbia, Uzbequistão e depois o último pertencente ao grupo será definido entre Nova Caledónia, Jamaica e Congo. Eu estou a apostar no Congo aqui, que Também aposto. tem o Simone Banza e o Mbemba, eles chegam lá. Mas eu, para mim, isto não é um mau grupo para Portugal. Acho que a Colômbia é a única seleção que nos poderá causar problemas aqui. O Uzbequistão ou qualquer uma das outras três, em princípio, será coisa fácil.
O que me preocupa mais no sorteio de Portugal é os potenciais, passando a fase de grupos, admitindo, sendo fanfarrão e admitindo que vamos passar a fase de grupos, é que depois o lado do torneio, se Portugal passa em segundo, ou se Portugal, mesmo que Portugal passe em primeiro, o caminho vai ser Inglaterra, depois talvez Argentina, depois Brasil, depois indo passando É um as próximas fases, não há caminho nenhuma no Brasil. que tu vejas uma seleção fácil ali. É logo jogar contra o segundo do grupo da Croácia e da Inglaterra, que não será fácil. E depois nos quartos de final, se a Argentina também passar todos os seus jogos, será jogar com a Argentina. É aqui um Mundial que vai complicar para Portugal. Mas eu acho que a nossa obrigação continua a ser. Só há 3 seleções que, na minha opinião, são claramente do nosso nível ou melhor, que são a França, a Espanha e a Argentina. Eu diria que o Brasil, neste momento, até tem uma seleção inferior à nossa. Desculpa, Igor, mas é a minha opinião. Mas acho que a nossa obrigação é, pelo menos, não ser eliminado, a não ser por uma dessas 3 equipas. Não digo chegar à semifinal, mas ter uma prestação digna no Mundial, para mim, seria isso. Quanto a este grupo, eu sinto-me relativamente confiante que a gente passa. Nunca fiando, mas eu sinto-me relativamente confiante. E pronto, não temos mais apostas para fazer. Terminamos assim mais um episódio, não é, Igor? Do Triângulo Ofensivo. Não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal do YouTube da Rádio Lince Futebol. Alguma nota, Igor? Realmente agradecer aos nossos ouvintes. Muito bem. Obrigado a todos e até à próxima semana. Se calhar já temos o Ricardo por aqui. Fiquem atentos. Até para a semana.